O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, se manifestou sobre o relatório do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que considerou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como injusta. Na visão do grupo... Novamente, na visão do grupo, o julgamento do petista foi parcial, o que torna sua condenação injusta. Nessa quinta-feira, 28, Moro disse que o relatório da ONU foi influenciado por um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, que anulou as sentenças e considerou o magistrado parcial no julgamento do triplex do Guarujá. Abre aspas daí para o ex-ministro. Considero a decisão da STF um grande erro judiciário e que, infelizmente, influenciou indevidamente o comitê da ONU, disse o ex-juiz Sérgio Moro. Eu começo com o Celestino. Então, o comitê da ONU, o que seria o comitê da ONU, né? Uma assessoria política, né, do pessoal. Inclusive o Moro tem a Helena Zabó lá como assessora do presidente da ONU. Não tem soberania nenhuma, né, judicial sobre o Brasil, essa decisão do comitê, de um comitê da ONU que fica lá na Suíça, né, a ONU fica nos Estados Unidos. Então, não tem credibilidade alguma, né, de falar sobre a soberania jurídica do Brasil. Inclusive, atrapalha, né, esse tipo de declaração. E quanto ao senhor Sérgio Moro, né, agora que ele vem falar, porque na época, quando o Fachin leu a sentença do descondenado, que não está, né, não tá descondenado, né, ele continua condenado, só no entendimento do Fachin é que a condenação não poderia ter sido por Curitiba, né? Então, mas o TRF4 o condenou, né? E ele continua condenado por outros crimes e, inclusive, a delação do Palocci, né? Tinha mais de 400 crimes lá que o senhor Sérgio Moro poderia pegar e pegou justamente esse que não tem muito crivo, né? Então, ficou muito raso, né, a defesa do senhor Sérgio Moro, e aí o Fachin deitou e rolou em cima de um triplex que o Lula jura que não é dele, é de algum amigo que foi reformado, inclusive, né, eu acho que foi até liberado agora para aluguel, né, do cara que denunciou a Covaxin. Então, assim, é uma grande lambança. A ONU, esse comitê não tem poder nenhuma, né? Eu acho que a ONU devia se preocupar com os crimes de guerra que estão acontecendo lá entre Ucrânia e Rússia e deixar a justiça brasileira ter soberania sobre decisões monocráticas, né? Desde que o STF comece a perceber com mais liderança a Constituição e jogar dentro das quatro linhas. Paulo Vidigal. Como eu falei esse assunto ontem à tarde, acho que eu falei um pouco sobre ele, né? Um pouco antes de se tornar, vamos dizer assim, um assunto mais discutido no dia de hoje. De fato, a decisão dessa comissão não é uma decisão de uma comissão qualquer, né, de esquina, né, esse tipo de decisão é uma decisão internacional. A ONU é composta por 170 países, 18 pessoas elaboraram esse parecer técnico, né? Não são decisões atreladas aos países. Outra questão importante, no meu modo de vista, a decisão internacional ela veio reconhecer o que a justiça brasileira, a Suprema Corte, já tinha formado entendimento. Sobre o quê? Sobre a parcialidade, que é um requisito importante no Estado democrático de direito. O juiz não pode ser parcial, e que direitos civis e políticos do então ex-presidente Lula foram desrespeitados. É evidente que hoje o candidato Sérgio Moro não poderia
tratar essa notícia de uma forma diferente. É evidente que ele vai taxar como um erro do judiciário. Porque se ele fizesse uma declaração de forma diferente, seria um auto-reconhecimento da sua culpa nessa situação, o que certamente ele não vai fazer, até porque figura no cenário como pré-candidato. O fato é que internacionalmente foi reconhecido aquilo que já foi reconhecido nacionalmente. Houve, então, um juiz parcial, que Sérgio Moro, na época juiz, foi parcial, e as decisões do judiciário foram importantes para modificar o cenário político daquela época. Importante, a bem da verdade, dizer também que o ex-presidente, juridicamente, ele é inocente. Politicamente é outra questão, a pessoa pode não gostar disso, mas juridicamente, assim como qualquer pessoa que não tem contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ele é juridicamente inocente. Francês. Eu não vejo nada de jurídico nisso aí, eu vejo coisa de mais política, né? É uma emissão de opinião, praticamente, emissão de opinião política, de um órgão que não tem força nenhuma, municiado unilateralmente, apenas pelo lado do Lula, do pessoal dele. Ele foi municiado com isso para emitir opinião e valor nenhum tem isso. É o mesmo órgão que em 2021 criticou e praticamente proibiu o presidente Jair Bolsonaro de exibir criança fardada em ato oficial. Como exibir? É criança de escola militar, entendeu? Dessas escolas militares, modelo militar, a criança está ali, então ele acha que ele está usando criança fardada, só falta botar, né? Então, E sobre a manifestação do Moro, eu acho que o Moro, apesar dele ter se perdido aí nos meandros da política, o Moro foi um juiz corajoso, né? Foi um juiz que fez... E não acredito que o Lula seja tão inocente assim, se todo o pessoal que estava em volta dele, tudo virou uma grande quadrilha, né? Então, como é que ele é inocente? Só isso que eu não entendo. Mas é um escárnio para todo o Brasil e nós vamos ver isso lá em outubro, o que é a opinião popular. Bárbara. Então, eu acho assim, que se a ONU não tem credibilidade, imagina o Sérgio Moro, entendeu? Que, obviamente, ele tá nessa situação, é claro que ele vai se defender, exatamente como já falaram aqui na bancada, mas até onde eu saiba, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E eles não conseguiram provar o contrário. A gente aqui, todo mundo, se você quiser politicamente achar que ele não é inocente... Beleza, não tem, discussão nisso. Mas, juridicamente, ele foi provado inocente, por isso que ele tá solto. Então, assim, eu acho que se o Moro ele quis acelerar as coisas, prender, sim, antes do Lula para ele não participar das eleições, deu certo, ele não participou, a ONU reconheceu isso, foi isso que aconteceu. E se ele quisesse, por exemplo, que não fosse anulado todo esse julgamento, ele teria que ter feito da melhor maneira possível e não da mais rápida. Se ele tivesse, talvez, demorado um pouco mais, apurado melhor, alguma coisa, a gente não estaria nessa situação hoje, nesse debate de agora, entendeu? Mas, juridicamente, ele é inocente, não tem o que fazer. A ONU, não, pelo amor de Deus, quem sou eu para discordar da ONU, né? Quem é alguém para fazer isso? Mas, claro, tem um poder da opinião, né? Pode fazer. Mas, assim... É óbvio que foram tirados os direitos políticos dele, visto que ele estava preso de uma maneira que depois o judiciário brasileiro anulou. Então, enfim. Vai lá, professor Itamar. Bom, vamos por parte, como diria o Jack. Primeiro, a justiça não inocentou o Lula. Apenas disse que o fórum estava equivocado. Deveria ser em Brasília e não em Curitiba. Prova que ele não é inocente é que as construtoras, os empreiteiros, devolveram bilhões aos cofres. E agora querem de volta, né? Bonitinho.
Mas vamos pegar aí a questão da ONU. As pessoas têm um culto à ONU. A ONU, primeiro, que ela é uma ONG inútil e companheira. Nota-se que a ONU já foi criada nos moldes dos partidos comunistas. Não tem presidente, tem secretário-geral. Quem criou esse cargo de secretário-geral? O primeiro, o number one, Lenin. Lenin criou o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Soviético e o Comitê Central nomeou Joseph Stalin, aquele humanista, né? Mas vamos mais. A ONU, inclusive esse Comitê de Segurança, Comitê de Direitos Humanos da ONU, agora até não vi a composição, mas tem momento que ele é composto, inclusive pelo Irã, por Cuba, pela Venezuela, né? É a companheirada lá de fora. Lembrar que, inclusive, não é que os petistas têm influência na ONU, é que os petistas já são crias da companheirada internacional. É só estudar um pouquinho o pós-Segunda Guerra Mundial para ver como é que os intelectuais, inclusive os franceses, né? Jean-Paul Sartre e companhia, Merleau-Ponty, eles influenciaram, e aí a escola de Frankfurt, que foi a mais importante de todas, né? Influenciou os intelectuais americanos, aqueles que ainda não eram companheiros, e de lá, dos Estados Unidos e da França, é que vieram essas ideias da companheirada, que a companheirada cultiva aqui. Então, assim, o Comuna, ele é internacional. Por isso, criaram agora um grande problema no Sérgio Moro. E o Moro agora não tem nem a quem recorrer, né? Porque ele é o homem da pauta do ESG, ele é o homem do globalismo, só que numa comissão da ONU, pisou na bola com ele, jogou contra ele, né? Então, ele está realmente numa situação ruim. Triste fim do Policarpo Quaresma, como diz lá o livro do Lima Barreto, né? Agora, vamos, não é porque a ONU decidiu alguma coisa, a ONU já decidiu uma quantidade de besteiras, e lembrar que a ONU é composta, veja lá quem faz parte das principais comissões da ONU, é a companheirada internacional, gente democrática como os representantes iranianos. Tá bom? Ou precisamos de mais?